Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o meu mais novo vídeo aqui no meu canal. Então, hoje a ideia é a gente falar sobre organização, tá? De falar um pouquinho de alguns aspectos específicos sobre organização, algumas formas com que algumas metodologias que eu utilizo para me organizar, tá? Me considero uma pessoa organizada, eu tenho uma rotina, essa minha rotina ela tá toda desenhada, tá? Na minha agenda, então eu me considero uma pessoa de certa forma organizada e eu quero falar um pouquinho aqui sobre organização hoje, porque eu vejo que uma pessoa organizada ela é capaz de cumprir todas as tarefas ou a maioria das tarefas que ela pretende cumprir durante o dia, tá? Um grande problema das pessoas é elas acharem ou pensarem que estão toda hora procrastinando e acabam não cumprindo as suas tarefas, tá? O que isso às vezes, nem sempre é dessa maneira, tá? Nem sempre é por pura procrastinação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Beleza? Então, quando você vê, por exemplo, aí uma pessoa que tem um comportamento diferente, que você gostaria de introduzir muito aquele comportamento na tua vida, é muito simples, tá? É só você começar a acompanhar ela e trazer esses aspectos específicos para a tua realidade, tá? De forma com que você consiga introduzir eles na tua rotina. Por que eu falo isso? Porque às vezes tem alguns comportamentos que eles são muito específicos que não encaixa para a tua rotina, não encaixa no teu dia a dia, tá? Mas tem alguns comportamentos que eles são possíveis sim de serem modulados a partir de uma experiência que a gente vê, a partir de um comportamento que a gente vê de uma outra pessoa, mas que a gente consegue realmente introduzir na nossa vida. Então existem coisas na nossa vida que elas são inegociáveis, mas não pode haver uma comparação com o outro. Por exemplo, para mim, hoje, seria inegociável eu não treinar. É inegociável para mim o treino. Para mim, aquilo ali já faz parte da minha rotina. Só que eu não me comparo com outras pessoas. Eu treino de 5 a 6 vezes por semana. Imagina se eu me comparasse com um triatleta que ele treina 14 vezes por semana. É uma comparação injusta, tá? É uma comparação assim que muitas vezes eu me colocaria para baixo se eu tivesse uma comparação com outro. Então eu prefiro hoje, da minha forma de me organizar, me comparar com o Edivelto lá de trás, que treinava 2 vezes por semana, mal e porcamente, e não treinava nenhuma vez, tá? Então essa comparação também, ela não pode existir da forma com que muitas pessoas fazem. Porque nós temos vidas totalmente diferentes, né? E o que é às vezes inegociável para mim, pode não ser inegociável para você. Como para muitas pessoas o treino, ele não é inegociável, para mim ele é, tá? E se houver essa comparação a todo momento, a todo comportamento que a gente vai ter, você pode acabar se frustrando sim, tá? Talvez aquilo que é fácil para mim pode não ser fácil para ti, ou talvez aquilo que é fácil para ti pode não ser para mim. Então a gente precisa começar a respeitar essas diferenças de comportamentos. Mas volto a frisar, se tem um comportamento de uma pessoa que é muito importante e você gostaria de introduzir na tua vida, o primeiro passo é você olhar para aquele comportamento e encarar com bons olhos, tá? E aqui eu sempre vou falar de comportamento, beleza? Porque comportamento eles podem ser modulados e comportamento eles podem ser inclusos na nossa rotina, tá? Na minha rotina, por exemplo, é fácil de introduzir alguns comportamentos. Na sua, pode ser um pouco mais fechada, você pode ter um pouco menos flexibilidade do que eu e você não consiga introduzir alguns comportamentos que eu consigo, por exemplo. E da mesma forma, pode acontecer para ti. A tua rotina pode ser um pouco mais flexível que a minha. Isso é normal, tá? E por que é importante a gente ter uma rotina desenhada, uma rotina detalhada. Primeiro, porque o nosso processo atencional ele é limitado. Primeiro ponto é aqui, tá? O nosso processo de atenção, a nossa capacidade de se concentrar, de manter a atenção em algo é limitado. Isso faz com que a gente fique incapaz de prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Você já ouviu, por aí, possivelmente já ouviu falar que as mulheres, elas conseguem prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Cara, não tem estudo nenhum que comprova que as mulheres conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Não tem estudos ainda que conseguem comprovar essa eficiência do cérebro feminino, beleza?
Porque o nosso o processo do ser humano de atenção, ele é limitado. E isso acontece por quê? Por que é limitado para a gente prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo? Porque é muito caro para o nosso cérebro fazer isso e custa muita energia para ele, tá? Então, é sim muito importante a gente seguir uma rotina, principalmente uma rotina que seja desenhada, uma rotina detalhada, tá? E eu já vou te explicar o porquê, nesse vídeo, eu vou te explicar o porquê que é importante a gente desenhar a nossa rotina. Se a gente não tiver, primeiro passo, se a gente não tiver uma rotina desenhada durante a semana, é possível que você atrase muitas coisas, tá? Que você atrase algumas tarefas que você tem que fazer na tua vida, não sei se você tem que entregar algum trabalho, algum relatório, mas é possível que se você não conseguir se organizar para isso, você vai deixando algumas tarefas, algumas situações para depois. Daí muitas vezes você pode pensar aí que você não tem atenção, que você não tem motivação, que você não tem foco para fazer essas coisas, tá? O que não é verdade. Na maioria das vezes, essa autocobrança que a gente faz, ela não é verdadeira, tá? E só acontece apenas para você, cara, ficar mais para baixo ainda, tá? Então isso não é verdade e, cara, eu recomendo que você ajuste isso na tua rotina sem se cobrar, tá? Porque se você não deixar tudo organizado, você está jogando contra a capacidade do teu cérebro de fazer as coisas, tá? Tem uma região do nosso cérebro que fica bem aqui na frente, no lobo frontal, que ele se chama córtex pré-frontal, tá? E o córtex pré-frontal, ele é responsável por organizar e planejar e tomar as decisões do nosso dia a dia, tá? Então, segura essa informação porque ela é bem importante. O córtex pré-frontal ele é importante por organizar, planejar e tomar as decisões do nosso dia a dia. Se a gente pensar metabolicamente falando, ou seja, a quantidade de energia que o meu córtex pré-frontal gasta é muito caro para o meu corpo manter ele ali. Ele gasta muita energia, o meu córtex pré-frontal. Porque imagina, se ele tem a responsabilidade de organizar, planejar e tomar as decisões, olha quanto disso eu faço no meu dia a dia. Olha quantas decisões eu tomo no meu dia a dia. Então imagina a demanda energética que ele precisa. Então se a gente for pensar metabolicamente falando, para manter o córtex pré-frontal em atividade e que ele consiga manter a sua atividade total, é muito caro para o meu corpo, tá? Pensa só, o tamanho do meu córtex pré-frontal, se a gente for comparar com toda a nossa massa do nosso corpo, dá em torno de 2 a 3% da massa corporal, tá? Ele não é muito grande. Só que ele consome em torno de 20 a 25% da nossa energia corporal quando nós estamos em repouso. Então, olha isso. Imagina que eu estou em repouso sentado no sofá, sem fazer nada, tá? Só estando em repouso. O meu córtex pré-frontal, que ele corresponde de 2 a 3% do meu corpo em massa, tá? Ele gasta de 20 a 25% de energia. Então pensa só o quanto é caro para o nosso corpo manter e colocar essas informações para dentro do córtex pré-frontal. Pensa o quanto é caro para o nosso cérebro todo manter ele ali funcionando. E todas as informações que a gente coloca para dentro do nosso cérebro, ele vai gastando mais energia para se manter, tá? Então, olha a importância da gente ter uma rotina organizada. Entendeu? Então, assim, como é a região que talvez mais toma as decisões durante o nosso dia, você tem que perceber a importância que o córtex pré-frontal tem para nós. O córtex pré-frontal talvez seja, até agora, o que os estudos dizem, é a região que mais toma a decisão. Ele está toda hora decidindo, vou tomar água agora, não vou tomar água agora, vou sentar para ler, não vou sentar para ler, vou estudar, não vou estudar, vou treinar, não vou treinar. Ele está toda hora decidindo o que a gente vai fazer, tá? Só que também tem uma parte importante que é a responsabilidade do córtex pré-frontal. Ele também é responsável por tomar as decisões
certas ao invés das decisões mais fáceis. Tá? Ou seja, é ele que toma a decisão de quando você acorda de manhã cedo, acorda de manhã cedo, você vai trabalhar e não fica dormindo. É ele que toma a decisão de você comer uma salada ao invés de comer um prato de batata frita. É ele que toma a decisão de você ir treinar ao invés de você ficar sentado no sofá. É ele que toma a decisão de que você vai estudar hoje ao invés de sair com os teus amigos. Então o córtex pré-frontal ele tem muitas responsabilidades. E olha a significância que ele tem para nós. Ele é responsável por tomar a decisão certa e não a decisão mais fácil, tá? Então, perceba até aqui o quanto de energia ele não está consumindo. Esse senso de executor, de toda hora tomar uma decisão, é função do córtex pré-frontal. Tá? E ele tem mais uma responsabilidade. A responsabilidade de manter a nossa memória curta. Tá? Essa memória que eu não preciso guardar por muito tempo é responsabilidade dele. Aqui entra a importância da organização. Talvez esse seja o ponto alto do nosso vídeo. Tá? Presta atenção. Ele tem também a função de memória curta, que é basicamente a mesma função da memória RAM do computador. Tá? Ou do nosso celular, enfim, que a gente tem. Ele tem essa capacidade de manter aquela tarefa que eu preciso fazer daqui 2, 3 horas, não aquela informação que eu preciso manter ao longo da minha vida. Isso não é córtex pré-frontal, tá? Porque se você recebe, por exemplo, uma notícia ou uma tarefa no começo do teu dia, chegou no teu trabalho, às 8 horas, alguém chegou e falou para ti assim, ó, cara, eu preciso desse relatório até às 8 da noite, tá? Então você pode executar esse relatório lá no final do dia. Então essa informação ela vai ficar ali. Depois que você entregou o relatório, você apaga essa memória, porque você já fez o que tinha para fazer. Então ele vai guardar o máximo que ele puder e o máximo que a capacidade dele permite, tá? E aqui dá o ponto chave. Quando você tira essa informação do teu córtex pré-frontal e passa, por exemplo, para um papel, passa para a tua agenda, você libera espaço na tua memória RAM. Lembra da memória RAM? Lembra que o córtex pré-frontal ele é parecido com a nossa memória RAM? Então, olha só, quando no computador ali a gente abre vários programas, né? Isso a galera de mais antigamente vai lembrar disso, que os computadores eram um pouco mais limitados, né? Tem computador ali, começa a abrir um monte de programa, cara, o computador começa a ficar mais lento, a internet não começa mais a funcionar da mesma forma. E é assim, porque você está fazendo com que a tua memória RAM, ela sobrecarregue. E às vezes, ela vai estar trabalhando mais do que a capacidade dela. Então, por que muitas pessoas acabam esquecendo de muitas tarefas, às vezes? Porque a memória RAM dessas pessoas está tão sobrecarregada que ela não dá conta. Ela não dá conta de guardar todas essas informações de curto prazo aqui no córtex pré-frontal. Ele não dá conta de manter todas as informações ali. Tá? Então, essa analogia que a gente pega do computador, até mesmo do celular, é isso. A gente tem que associar o nosso córtex pré-frontal com uma memória RAM. Ele está ali para organizar, para planejar e para manter a nossa memória curta a nossa memória de curto prazo. Então veja a importância de você não ficar dependente apenas da tua cabeça, do teu córtex pré-frontal, do teu cérebro, para fazer todas as tarefas que você precisa fazer. Porque se você ficar dependente dela, você vai esquecer, cara. É muita informação que chega para nós durante todos os dias. Vai chegar um momento que a tua memória RAM ela vai te deixar na mão. Então olha a importância de você ter tudo planejado, tudo anotado. Principalmente as pequenas tarefas que não demandam tanta energia para você segurar ali. E essa história de que a gente não precisa anotar as coisas porque vai fazer... eu ouvi algumas pessoas falando assim... Já ouvi algumas pessoas falando... eu não quero anotar tudo porque eu quero fazer a minha memória, minha cabeça, forçar a minha cabeça para pensar, forçar o meu cérebro para pensar. Não caia nesse conto, tá? Porque isso não vai acontecer. Vai chegar o patamar que a tua memória RAM ela vai estar super lotada e ela vai te deixar na mão, tá? Porque possivelmente você vai lembrar somente
após o horário que você deveria fazer aquela tarefa. Então, se você tinha que entregar o relatório até as 20 horas da noite, você vai lembrar lá às 21 que você tinha que entregar o relatório às 20. Então, não confia somente no teu cérebro. Tem outras estratégias que a gente utiliza para fazer com que a nossa capacidade do cerebral aumente. Essa não é uma delas, tá? Quando a gente anota o que a gente precisa fazer no lugar visível, nós estamos, de certa forma, terceirizando essa função do córtex pré-frontal. E a gente está liberando espaço para ele tomar melhores decisões durante o dia. Então veja a importância de tu ter, às vezes, um post-it só, tá? Tem que entregar relatório até as 20 horas. Cara, coloca num post-it, coloca no teu computador. Coloca num post-it, coloca num lugar visível para que você veja. Você terceiriza aquela informação que para o teu córtex pré-frontal é muito grande, mas para ti, num post-it ela cabe, tá? Porque se aquela tarefa que você precisa fazer lá no final do dia não tá nele, logo no córtex pré-frontal, logo não tá mais gastando tanta energia para acumular essa informação. Cara, olha a importância de ter um post-it, de ter uma agenda. Se essa informação você não precisa colocar dentro do teu cérebro, olha o quanto de energia você tá deixando de gastar. É como se você tivesse... Presta atenção. É como se você tivesse uma parte do teu cérebro fora da tua cabeça. Consegue ver dessa forma? A função do córtex pré-frontal é guardar informações de curto prazo. A partir do momento que eu não preciso mais guardar informação de curto prazo no meu córtex pré-frontal e eu passo para um papel, eu estou tirando uma parte e colocando do meu lado aqui. Tá? Porque ele é responsável por guardar essas informações. E se não está nele, de certa forma, ela está em outro local. E o outro local é o lugar que você anotou. É meio estranho essa analogia, pode parecer meio estranha, eu acredito, mas é isso aí, cara. É isso aí, veja a importância da organização, tá? Então, cara, por isso, se organize, tá? Veja a importância de você realmente ter uma rotina organizada. Olha só, vou falar um pouquinho da minha organização aqui agora. Eu tenho a agenda do Google Agenda, que ela é gratuita, você pode usar. E o que eu faço ali? Eu anoto tudo que eu tenho para fazer, desde o horário que eu levanto, tá? O horário que eu levanto não tem anotado porque eu tenho um despertador, então eu acordo com o despertador. Mas eu coloco tudo ali, tomar café, fazer o devocional, fazer a edição dos vídeos, postar, tudo, almoço, tudo. E o que mais eu tiver de diferente, eu vou colocando na minha agenda, para mim não me perder. E é simplesinho, cara, é só 2, 3 cliques ali, tu coloca na agenda o que você precisa fazer e você esquece daquela informação, porque tá na tua agenda. A agenda, ela manda toda hora, de meia em meia hora, ela te manda um lembrete. Olha a importância de você utilizar uma agenda. Eu não sou a pessoa que utiliza a agenda escrita. Não dá certo para mim utilizar a agenda escrita. Eu escrevo conteúdo. Conteúdo, quando eu estudo, aí eu escrevo. Tá? Porque é uma memória de longo prazo. Para mim, memória de longo prazo, eu preciso escrever. Memória de curto prazo é no celular. Tá? Eu, uma época, utilizava muito post-it. Muito utilizava post-it toda hora. Tinha uma vez, quando eu não morava aqui, morava numa outra casa, tinha uma parede minha que era pura post-it. Puro post-it. Nem eu sei como eu me achava. Mas era assim. E era uma forma de me organizar. Tá? Hoje, eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho tudo anotado na minha agenda do celular. Fica muito mais fácil para se organizar. Tá? Então, o que eu te recomendo aqui? Faz o teste por um tempo e depois me conta se deu algum resultado. Se você teve alguma mudança, se você conseguiu se organizar melhor, se você parou de esquecer os compromissos, tá? Eu acredito que vai te ajudar bastante. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Dá uma moral no vídeo aí, curte, compartilha se você conhece uma pessoa que é desorganizada e ela precisa se organizar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.